Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as fontes do direito romano. Lembrando aqui que estamos num curso de instituições de direito privado romano. Então a nossa preocupação aqui é menos histórica, mas sim das fontes do direito para nos contextualizarmos nesse período histórico do direito romano. Podemos primeiramente dividir em fontes de cognição do direito e fontes de produção do direito. Mas mesmo antes disso, o que remete à palavra fonte? A palavra fonte remete à origem, aquilo que dá origem a alguma coisa, né? Então, uma fonte de água, aquilo que dá origem à água. Por isso que as fontes do direito são aquelas que dão origem ao direito. Dão origem ao direito de duas formas: ou em fontes de cognição ou fontes de produção do direito. Essa classificação da doutrina moderna, que podemos encontrar em diversos autores, nos ajuda a entender essas duas perspectivas das fontes para o direito romano. Quando a gente fala de fontes de cognição do direito romano, são fontes que permitem o conhecimento do direito romano hoje, né? Então são fontes lá dos tempos dos romanos que vão nos permitir hoje o conhecimento de como funcionava o direito romano, né? Então a gente pode citar o Corpus Iuris Civilis, né, que é a compilação de Justiniano, de todas essas fontes, né, do período clássico, juntamente, né, com o Codex e as novelas que são do período imperial, inclusive do próprio Justiniano, e as institutas. Textos de Cícero, por exemplo, que é um autor, né, que não é estritamente jurídico, né? O Cícero era um jurista, mas também funciona como fonte literária. Claro que uma fonte literária é diferente de uma fonte jurídica. O Corpus Iuris Civilis era direito naquele período. Então, ele traz um conhecimento diferenciado de como funcionava o direito naquele período em relação a fontes de literatura. Fontes literárias, por exemplo, né, se a gente pensar em Machado de Assis. Machado de Assis é uma fonte literária que nos ajuda a conhecer como era o Brasil do século XIX. E nos ajuda a conhecer também como era o direito do século XIX no Brasil. Mas, obviamente, que é uma fonte muito mais complicada, muito mais difícil de se perceber como era o direito no Brasil do que um código civil da época. Da mesma forma, aliás, né, a gente nem tinha código civil no Brasil no século XIX, né, mas outras fontes, no caso eram outras leis esparsas, as ordenações filipinas e coisas do gênero. Não é matéria nossa aqui. E fontes históricas como os papiros, né? Os papiros greco-egípcios também nos ajudam a conhecer como era o direito romano vulgar, aquele aplicado nas províncias romanas. Ou seja, fontes de cognição do direito romano é tudo aquilo de fonte documental que vai nos ajudar a conhecer o direito naquela época. Diferentemente das fontes de produção do direito. Fontes de produção do direito são aquelas que produzem o direito, são aquelas que realmente geram o direito. Não é o conhecimento sobre o direito, mas o direito propriamente dito. Ou seja, eu estou falando agora lá do direito romano, lá dos tempos dos romanos, em que essas fontes produziam direito. Vale lembrar essa relação, que toda fonte de produção do direito lá de Roma é hoje para a gente uma fonte de cognição do direito romano. O contrário não é verdadeiro. O que são hoje fontes de cognição do direito para a gente não necessariamente foram fontes de produção do direito romano na época. Digo, por exemplo, os textos de Cícero, né, que ajudam a gente a conhecer o direito na época, mas na época não produziam o direito. Fontes de produção do direito, então, são aquelas que produziram o direito na época. Tudo aquilo que são fontes daquela época era direito. E aí Gaio, um autor que a gente vai se deparar diversas vezes nesse semestre, vai nos dizer nas suas institutas: o direito do povo romano é formado por leis, plebiscitos, senatos consultos, constituições imperiais, editos daqueles que têm direito de fazer editos e pareceres de juristas. Aqui Gaio, então, Gaio é um jurista do período clássico que escreveu essa obra fantástica que são as Institutas de Gaio, um manual para estudantes de primeiro ano como vocês, que nos traz aqui, no caso, um elenco dessas fontes. Leis, plebiscitos, senatos consultos, constituições imperiais, editos dos magistrados e pareceres de juristas.
Nós vamos ver agora uma por uma dessas fontes, para que a gente conheça um pouquinho das fontes de produção do direito romano. Não está elencada ali em Gaio o costume. Gaio não elencou o costume, vários juristas discutem por que ele não fez isso. A resposta mais aceita é que o costume era uma fonte tão óbvia que não precisava estar ali. O costume é o direito não escrito. É o direito não escrito. Então, o costume não tem forma escrita. O que é costume? Costume, sem ser jurídico, a gente pode falar que é um hábito, um comportamento reiterado e reconhecido. E para o direito é a mesma coisa, desde que seja um hábito jurídico, um comportamento jurídico reiterado e não escrito, reconhecido pela sociedade naquele período. Então, em Roma, a gente tinha diversos costumes. O costume é a primeira fonte da vida em sociedade. Qualquer sociedade organizada vai ter o costume como, provavelmente, a sua primeira fonte jurídica. Claro que com o desenvolvimento dessa sociedade, o costume passa a ter uma menor importância e é substituído por fontes escritas. Olha, hoje em dia a gente praticamente não tem costume jurídico, a gente só tem fontes escritas. O que a gente pode falar hoje em dia ainda como costume é a fila de um banco. É aquilo, as pessoas são obrigadas a respeitar a fila e por isso a gente pode dizer que é um costume jurídico. Até uma eventual sanção a gente pode imaginar. Diferentemente de outros hábitos. Escovar os dentes é um hábito, mas não é um costume jurídico, porque não tem nenhuma consequência jurídica quem não escovar os dentes, por exemplo. Vamos então para a lei. A lei, que é um termo tão bem utilizado, tão utilizado vulgarmente também. Todo mundo fala, isso aqui está na lei, a lei diz tal coisa. Agora a gente vai ver o que é a lei em senso estrito. E aí Gaio também vai nos definir. A lei é aquilo que o povo estabelece por meio da sua própria determinação. Lex est quod populus iubet atque constituit. Então a lei é aquilo que é feito pelo povo. Lembrando que o povo romano são os patrícios e os plebeus nesse período. Ou seja, os cidadãos romanos. Não entram aqui no conceito de povo os estrangeiros, os escravos. Ou seja, o povo romano é numericamente uma minoria da população. Ainda sobre a lei, a gente tem dois tipos de lei em relação ao seu tipo de promulgação. A lex data e a lex rogata. A lex data é aquela que vai ser dada por um magistrado. Ou seja, é dado a um magistrado ou a vários magistrados essa competência, essa incumbência de se fazer uma lei. Então, os comícios delegam essa competência específica para uma lei para se fazer para algum magistrado. Por exemplo, a famosa Lei das 12 Tábuas, que foi feita dessa forma, é uma lex data, que o decemvirato, 10 homens receberam essa incumbência de fazer a Lei das 12 Tábuas, que a gente verá lá em História do Direito de uma forma mais completa, e que é um símbolo aqui muito importante para o direito romano, que continuou vigente durante todo o Império Romano, de toda a história do direito romano, de 450 a.C. até a compilação justinianeia. Aqui é um exemplo da Lei das 12 Tábuas. Quem gerou ao outro uma injustiça deve sofrer a pena de 25 sestércios. Aqui, se um homem livre bate num outro homem livre, ele vai ter de pagar 25 sestércios. Até tem uma história famosa aqui, do Lúcio Verácios, que era um milionário que saía, um homem rico, que saía no meio da rua, bateram nas pessoas e um escravo pagava os 25 sestércios. Por que isso? Porque tinha sido deteriorada pela inflação essa pena com o passar dos anos e depois isso veio a ser substituída também. Bom, mas o que importa aqui pra gente é essa diferença entre lex data e a lex rogata. Na lex rogata é diferente. Um magistrado provoca um comício, um comício são assembleias populares, e aí essa Assembleia Popular precisa aprovar essa lei, e a partir daí então que ela se torna vigente. Então o processo legislativo entre a lex data e a lex rogata são diferentes. Na lex data, o comício dá ao magistrado essa competência de fazer uma lei determinada. Na lex rogata é o magistrado que provoca o comício, que aí vota
essa lei. As leis também podem ter partes, né? Index, prescriptio, rogatio e sanctio. Index, né, é o nome da lei, o tema da lei, e quem propôs. A prescriptio são outras informações sobre essa lei, onde foi votado, o nome do comício, a data. A rogatio é a conduta prevista na lei e a sanctio, como vocês já devem ter ouvido falar, é a sanção. Melhor do que sanção, em português, em termo moderno, é a consequência jurídica. É o que acontece caso a rogatio não seja obedecida, caso essa conduta não seja observada. E em relação à sanção, a lei pode ser classificada também em lei perfeita, menos que perfeita e imperfeita. Lei perfeita é aquela em que a sanção faz a lei retornar, retornar ao estado anterior. A lei vai fazer retornar ao estado anterior. Então, por exemplo, um exemplo hipotético, não existe isso, mas alguém furta uma coisa da outra pessoa e a sanção seria devolver aquela coisa. Olha, é como se não tivesse acontecido, não? Porque aquele já devolveu. Então, aplicada a sanção, volta ao estado anterior. Na menos que perfeita, não dá para acontecer isso. Não dá para acontecer isso porque a coisa já se destruiu. Ou, por exemplo, o exemplo mais óbvio, no homicídio. Alguém mata uma outra pessoa. Não tem como voltar ao estado anterior. E na lei imperfeita é uma lei sem sanção. Ou é uma norma, por exemplo, tributária, que institui uma alíquota de imposto, aí não tem nenhuma sanção, essa norma em si, ou a gente está falando de uma lei que realmente tem uma conduta prevista, mas não tem nenhuma sanção. Por exemplo, no Brasil hoje, o semáforo vermelho para pedestres. Não pode atravessar a rua o pedestre em semáforo vermelho. Mas não existe uma sanção estabelecida no Código de Trânsito Nacional, não existe uma multa prevista para isso. Vamos então para o plebiscito. Tá? Plebiscito, que hoje, modernamente, tem um outro significado. A gente teve já plebiscitos no Brasil, está previsto na nossa Constituição. Plebiscito vem da palavra plebe no direito romano. Então aqui é a fonte da plebe. O plebiscito é o que a plebe estabelece por meio de sua própria determinação. Gaio aqui nos diz. E aqui é interessante que ele fala que a plebe diferencia-se do povo, pois o povo é composto de todos os cidadãos, inclusive os patrícios, enquanto a plebe é composta pelo resto dos cidadãos, com exceção dos patrícios. Assim, diziam os patrícios que eles não estariam submetidos aos plebiscitos, uma vez que foram feitos sem sua colaboração. Depois, entretanto, foi estabelecida a Lex Hortensia, que determinou que os plebiscitos eram vigentes para todo o povo, sendo assim equiparados às leis. Aqui Gaio nos dá uma série de informações. Primeiro que o plebiscito tem origem na plebe, era só para a plebe no início. Mas a partir da Lex Hortensia, em 286 a.C., ou seja, aqui em tempos bem remotos, o plebiscito já tem a chamada força de lei, ou seja, se aplicava a todo o povo. Ou seja, a gente tem aqui, a partir desse momento, já nesse momento, aqui no século III a.C., uma equiparação entre plebeus e patrícios. Essa diferenciação deixa de existir a partir do século do segundo a.C., do início do século II a.C. Um exemplo de plebiscito é a Lex Aquilia. Peraí, se é plebiscito, como que é Lex? É Lex porque ele tem força de lei. Vejam que ele é de 285 a.C., ele é mais novo, ele é posterior à Lex Hortensia. Então ele já nasce com força de lei e acaba sendo conhecido como Lex Aquilia até hoje. Foi proposto por um tribuno da plebe chamado Aquilius. E aí a gente tem aqui um exemplo da Lex Aquilia, que está contido na Lex Aquilia. Quem mata contra o direito um escravo ou uma escrava de terceiro ou um animal de carga quadrúpede deve ser obrigado a indenizar o proprietário com o maior valor da coisa no ano anterior em dinheiro. Aqui a gente tem um exemplo de conteúdo da Lex Aquilia, a famosa Lex Aquilia, que na verdade é então um plebiscito, que nos traz aqui o tratamento para o dano, alguém que causa um dano para outra pessoa. Nossa próxima fonte do direito é o Senatus Consultum. O Senatus Consultum vem do Senado, como diz, e também vai ter força de lei, mesmo que isso não tenha sido pacífico, como Gaio nos diz. Diferentemente das constituições imperiais. Constituição imperial é tudo aquilo que o imperador faz. Tudo aquilo que o imperador faz. Seja por meio de decreto, edito ou carta, que são tipos de constituições imperiais.
e tem sempre força de lei. Nunca foi discutido que tem força de lei. Prestem atenção aqui, fazer um parênteses em relação ao elenco dessas fontes que a gente está vendo. Estamos vendo fontes de períodos diversos, tá? Períodos históricos diversos. Então, dependendo do período histórico, cada uma dessas fontes pode ter uma importância a mais, né? Então, no Império Romano, obviamente que as construções imperiais são aquelas que têm maior força, né? A gente está vendo aqui sem fazer uma grande diferenciação histórica, porque nosso objetivo aqui é conhecer essas instituições, conhecer aqui os tipos de fontes do direito. Lembrando aqui, né, que as constituições imperiais também são muito diferentes do sentido do que se tem de Constituição hoje, né? A Constituição é uma só hoje em dia e é a fonte mais importante de um ordenamento jurídico. Aqui no Império Romano, basicamente, tudo o que o imperador fazia, né? Lembrando que o direito romano tem um período maior do que só o Império Romano, né? Ele começa muito antes do Império Romano. Mas as constituições imperiais são típicas do Império Romano e, basicamente, é tudo o que o imperador fazia. Continuando, o edito dos magistrados, né? Os editos são preceitos daqueles que têm o direito de fazer editos. Bom, aqui Gaio não nos ajudou muito, né? Mas, né, principalmente está se falando aqui dos magistrados. Aliás, são os magistrados que podem fazer os editos. E principalmente os pretores, né? Os pretores são aqueles que vão aplicar o direito, né? Um pouco parecido com os juízes nossos hoje, apesar de não ser a mesma coisa. Mas os pretores, então, vão aplicar o direito e eles vão poder criar editos, uns editos muito importantes, na verdade, porque vão trazer as regras processuais do direito romano. Eu trouxe aqui um outro exemplo para que vocês tenham, não do pretor, para trazer um exemplo diferente, que é o edito do edil. O edil é um magistrado responsável pelo mercado, né, por questões do mercado romano, e aqui fala sobre a venda de escravos, né? É aqui que começou a se falar de vícios da coisa, de defeitos da coisa. Vejam, né, como os romanos tinham essa modernidade aqui também em relação ao direito privado. E temos ainda a resposta dos jurisconsultos, ou pareceres dos jurisconsultos, né? Eu traduzi ao pé da letra aqui do responsa prudentium, mas veja que na tradução da fonte eu já coloquei aqui pareceres de juristas, né? Aqui a gente tem uma peculiaridade muito grande do direito romano, né? Os pareceres dos juristas, os juristas, né, que tivessem essa possibilidade, o chamado ius respondendi, o direito de responder, o direito de responder, ou seja, o direito de escrever esses pareceres, pareceres que vão ter força de lei. Vejam que peculiar, né? Então aqui, esses juristas determinados, que em um certo período histórico foram muitos, e depois foram reduzidos de novo, lá no século V depois de Cristo, em Gaio, Paulo, Ulpiano, Papiniano e Modestino, os 5 juristas principais aqui, se a gente quiser, já mortos nesse período, dizia que tudo aquilo que eles escreveram tem força de lei. Então vejam que o direito romano tem essa profusão aqui enorme de fontes, o que, em certos períodos, pode ser complicado para saber o que vai se aplicar. O importante para a gente aqui é saber que tudo isso era capaz de produzir direito para os romanos, em períodos diversos, em situações diversas. Mas a gente tem esse elenco dessas diversas fontes que caracterizavam o direito